Olá a todos, boa tarde. Hoje é dia 13 de abril de 2025, domingo, às 12h20. Resolvi gravar um vídeo diferente justamente por hoje ser domingo. É só um brainstorming, então nós só vamos conversar, né? Não estou numa live, não vou estar conversando ao vivo com vocês, mas vou estar falando em voz alta e escrevendo anotações, porque tem acontecido muitas coisas essa semana e não tenho dado conta de fazer todos os experimentos que eu gostaria. E eu quero colocar essas ideias no papel para não esquecer e talvez ajudar vocês a refletirem junto, se vocês não tiverem refletido sobre esses problemas, né, em relação a IA. Então, assim, se você espera um vídeo com algum objetivo específico, este não é o vídeo, tá? Esse é um vídeo mais difuso, subjetivo, mais conversando mesmo, para colocar as ideias no lugar, para tentar definir os próximos passos, onde eu posso progredir mais, sendo que tem muitos campos que dá para progredir. Então vamos começar. Eu já deixei algumas coisas abertas aqui. Deixei uma apresentação no Google Slides e um mapa mental. Então vou começar falando sobre o último vídeo que a professora de inglês, agente de IA, professora de inglês. Deixa eu ver se dá para arrastar aqui, não tinha usado esse. Então assim, a ideia inicial era usar o MCP da Eleven Labs para fazer uma chamada e ter uma aula de inglês, uma chamada telefônica, né? Só que não foi possível porque eu não tinha cadastrado o telefone no Twilio e os créditos gratuitos foram gastos assim muito rapidamente. Ele gerou uns 6 minutos de áudio para quem viu. Foi bom para gerar a lição, mas ali não era interativo, né? Não tinha interatividade, só podia ouvir o áudio. Então, e também não tinha as outras coisas que é necessário para uma aula de inglês, como tipo avaliar a tua voz, se está pronunciando corretamente, corrigir teus exercícios. Eu teria que fazer mais coisas. Seriam múltiplos agentes, né? Então vou colocar aqui um nó, limitações, né? Aí, por enquanto, vou deixar aqui só API, text to speech. E isso que a gente falou agora, tipo, não é modalidade, como que fala? Porque tem várias habilidades, tem que ter inglês, né? Tem que falar, ouvir, escrever, colocar outras habilidades, né? Falta de uma palavra melhor agora. Outras. Eu não lembro do termo agora. Como que chama? Outras habilidades vai ficar. Falar, ouvir, escrever, etc. E então aqui vou criar um novo nó aqui, tipo, próximos passos, né? Vocês vão ver que a gente sempre cai no mesmo problema quando você está lidando com o sistema de IA. Vocês vão ver que os problemas são bem parecidos. Próximos passos. O ideal seria aqui ter uma interface gráfica. Vocês perceberam pelo vídeo que só usar o Cloud Desktop ele limita bastante, porque o MCP ele costuma fazer muitas chamadas e ele costuma errar. Então é legal para um quebra-galho, né? Mas no longo prazo não, não serve, assim, né? E aí, um problema que sempre aparece, que é o seguinte, memória de longo prazo. Porque eu estava vendo que a Amazon lançou, vou colocar um novo nó aqui, opa, novo nó, lançamentos.
A Amazon lançou essa semana o Amazon Nova Sonic. Cadê? Eu não tenho o link aqui, não deixei aberto. Tava procurando outra coisa. Amazon Nova Sonic, né? Que é uma IA que faz conversação humana. Só que eu tava lendo em algum lugar que ela tem um limite de 8 minutos, né? Então, vou colocar aqui Amazon Nova Sonic. Então, assim, ela até consegue conversar. Consegue conversar, mas o limite são 8 minutos. Se eu não me engano, eles falam ali 32 mil tokens de áudio, tá? Então vocês veem que a gente sempre cai nesse limite com a LLM. Se tá falando em LLM, você chega num limite que a janela de contexto ela fica cheia, né? Então a Amazon Nova Sonic consegue conversar, mas o limite são 8 minutos. Tem uma coisa interessante que eles usam assim, conexão bidirecional HTTP 2.0. Então é bem legal. Ele não usa um WebSockets, né? Ele abre uma conexão HTTP no protocolo versão 2.0, né? Todo navegador que talvez tenha suporte. Mas ele vai fazer isso pela biblioteca Python, né? Que ainda está experimental. Eu não cheguei a ver com detalhes se está disponível no Brasil. Eu sei que só tem um data center que foi feito o deploy, né? E a conexão bidirecional então HTTP 2.0. E isso quer dizer assim que você é como se tivesse uma ligação telefônica. Você está falando, ela está transcrevendo o que você fala, e aí ela devolve, acho que a transcrição, e ela devolve a resposta em áudio. E aí você pega aquele áudio e dá o play. É tudo bem meio experimental ainda, pode ser que pode mudar um pouco. Vou até deixar o link aqui, né? Você vê, foi dia 8 de abril que saiu. Então vou colocar o link aqui. Faz anos que eu não uso um mapa mental, né? Tem uma opção de pedir por link aqui. Deixa eu mudar o nome para Nova Sonic Link. Então, isso é bem legal, mas limitado a 8 minutos. Se fosse fazer uma aula de inglês ali de 50 minutos falando, você vê que não conseguiria fazer com uma única chamada. Por isso que eu estava pensando, talvez vale a pena criar uma interface gráfica e você tem áudios pequenos de 30 segundos, minutos, você aperta o botão play. Você vê que a gente fica preso nessa interface de chat, né? Então, vou colocar assim aqui. Então, você vê, é só um brainstorm, são só coisas que eu tenho pensado, tá? Como eu falei, esse vídeo não tem um objetivo, não vai sair nada aqui que eu possa garantir que vai ser útil para vocês. Essa é uma das limitações da LLM. Vou colocar aqui como interface de chat, que é o que tem dominado hoje, é a interface de chat. Então você só conversa com ela, né? E como eu falei, assim, se você quiser ir para um outro modal, assim, tipo, conversar por áudio, tem esse limite do Amazon Nova aqui, 8 minutos, né? E aí a gente sempre cai no problema, a memória de longo prazo. Então, assim, limitações do LLM, janela de contexto. Aí saiu o Llama 4 novo. O Llama 4, Scout, Maverick e o Behemoth. Perdoe a pronúncia aí, que esses nomes são muito difíceis. Eles prometem uma janela de contexto de 10 milhões de tokens. 10 milhões de tokens. O Google, talvez o Grok, o Google Gemini 2.5, ele vai ter uma janela, se eu não me engano, de 1 a 2 milhões de tokens. 1 milhão a 2 milhões de tokens.
E o DeepSeek, se eu não me engano, tá? É 128 mil tokens. Aí o que que acontece? Pode falar assim, resolvemos o problema. Com 10 milhões de tokens, dá 20 horas de vídeo. Eles estão até apelidando a janela infinita, né? Mas acontece que a LLM ele tem as cabeças de atenção, né? E, e aí, o que você tem de problema? Será que eu sabia mover os nodos se precisar? Vou colocar assim. Ver se eu consigo mover aqui. Não sei mover. Eu queria fazer esses aqui serem filho do LLM. Deixa eu ver se. Fica assim mesmo. Vamos dar um nome aqui para problema. O problema é o problema da agulha no palheiro. Agulha no palheiro. Que é a capacidade da LLM relembrar as informações. Para ficar claro para quem não tenha visto esse problema ainda assim, imagina que eu coloco um livro de 1000 páginas para a LLM, tá lá na janela de contexto, aí ela lê o livro inteiro, ela sabe fazer um resumo e tal, mas você pergunta um assunto lá que é uma nota de rodapé que aparece em um lugar, lá na página 50. A LLM tem que ser capaz de relembrar com acurácia essa informação, né? Não pode se esquecer. Porque às vezes ela guarda a informação, né? Ela tem essa capacidade aqui, mas não sabe lidar com ela. Esses dias eu ouvi falar que tinham feito uma técnica nova no DeepSeek, aquele que saiu em 25 de março, acho que 25 de março, que ele deu 100%. Só que a janela de contexto dele não é tão grande. O Google parece que deu uns 90%. Mas eles estavam dizendo que o Llama, ele estava em 20%. Aí não dá para saber se o benchmark é tão confiável e tal. E deixa eu ver se a gente consegue achar aqui. Needle Spec. A gente acha alguma coisa pra. Esse aqui é muito antigo, de julho do ano passado. Deixa pra lá. Vamos mais conversar mesmo. Então, assim, eu sempre vou cair no problema que a minha janela de contexto vai encher. Aí, eu posso ter uma janela maior, só que aí, às vezes a LLM se perde. Ela não consegue lembrar o que ela estava falando. E tem algumas soluções para isso. Vamos ver se faz um novo nó aqui. Soluções. Uma delas é a RAG. Retrieval Augmented Generative. RAG é você fazer um vetor de embeddings. Então, você pega o seu conhecimento, você vai salvar ele no formato que as LLMs entendem, assim. Que é um vetor que eles usam contas de cosseno para saber, porque assim, pensa que é uma matriz gigante com mais de 1000 dimensões. Aí você
pega o seu texto, transforma nesse formato e armazena num banco de dados vetorial. Depois você faz uma query, quando você pega aquele assunto, você vai conseguir achar, como se fosse um índice de um livro, né? Acho que Nomadic é um software livre que faz isso. Né? Porque vamos ver, procurar aqui, ó. Docs, vamos ver se a gente acha aqui. Se entrar na documentação do OpenAI. Aqui tem música aqui. Embeddings. Vector Embeddings. Então, você pode pegar a API deles, aí você passa um modelo. Então, existem uns modelos de LLM que chamam modelos de embeddings, né? Você passa seu texto, como que você quer codificar, e ele vai te tornar um vetor de embeddings, que são esses números aqui. E é realmente baratinho, sim. Só que tem um que é software livre. Magic Embed. Nomic. Achei que era Nomadic. Nomic. Deixa eu ver se é Nomadic. Às vezes tem dois. Acho que é Nomadic. Tem um aqui que é Nomadic. Bom, talvez seja Nomic, sei lá. E, então você pode usar um software livre, se você tiver na sua máquina, você pode também fazer embeddings. E aí você pode salvar, tipo, tem um monte de bancos. Tem esse aqui, o Pineapple, né? Pineapple. Pinecone. Pinecone. Tem esse. Só que as coisas são pagas, né? Acaba ficando caro, dependendo. Começa a usar, já que já vai para mais R$ 100 por mês e tal. Então, tem gente que gosta, né? Mas dá pra usar o Postgres. Postgres. Então dá pra usar um Postgres. Olhar por cima aqui. Só que ele deve estar usando com o da OpenAI, né? Não com o nome aqui. Aí ele tá pegando ali num arquivo. Aí ele vai quebrar em tokens. Eu tô usando esse modelo dele aqui. Porque ele até faz, ó, 62.500 páginas por $1. Então você vê que não é tão caro. Mas às vezes você fica preso à empresa. Enfim, então vamos voltar para o nosso brainstorm aqui. Nós temos lançamentos da semana. Muita coisa, eu só lembrei desse. Então nós estamos lá. Nós temos o problema da janela de contexto. Você pode usar reg. Icon. Postgres. Mas tem uma outra solução que tem muita gente falando que não é tão fácil, que chama... Acho que é o Cache. Na verdade tem uma terceira, que é que eles estavam dizendo assim, já que tem as janelas de contexto cresceram, coloca todo o conteúdo na janela de contexto. Para de fazer reg quando não for tão grande, né? Coloca tudo aqui. E aí usa aquela técnica para resolver o problema da agulha do palheiro, que tem uma técnica lá, que nem falei do DeepSeek. Deixa eu ver se eu consigo achar. DeepSeek do Stack. A gente já tá quase tudo no YouTube, as coisas. Difícil achar no... Mas Brave não é tão bom quanto o Google. Ele não acha tudo assim. Aqui, ó. Que saiu. Deve ser esse daqui. O contexto dele é pequeno, que nem falei assim. É só... Ó, eu vejo que eles chegaram em 100%. Ó. Então esse DeepSeek novo, ele funcionou perfeitamente. Mas é o benchmark deles, né? Porque eu vi outros falando que não estavam tão bons assim. Então veja que eles têm pressure testing, chamando.
Enfim, você tem que escolher um modelo adequado para o que você está fazendo, né? Então, o KEGG, que é... Eu acho que é Knowledge Augmented Generation. Ele usa grafos só. Knowledge Augmented Generation. Aí eu vi um rapaz que ele fez um vídeo, ele tava mostrando que ele salvou a codebase dele e ele tava usando o Neo4j. Neo4j. É um banco de dados orientados a grafos. Opa. Esse aqui. Cheguei a usar. Provavelmente é software livre e grátis. Vamos ver se a gente aprende um pouquinho. Porque isso aqui eu já ouvi falar uns 10 anos atrás, mas nunca tinha usado também. Tem um tutorial. Tem uns cursos aqui. Então recomendo que estudem, porque a gente tem esse problema de não conseguir salvar todos os dados e depois eu olho. Tem que ser de graça. E eu também já vi falar de um MCP para isso, sabe? Tem um MCP que fazia isso. Deixa eu ver se eu consigo descobrir. MCP. Só que ele era bem simples, assim, ele só armazenava fatos, eu não, acho que não faz um gráfico do mesmo jeito aqui. Então, assim, GitHub. Vamos ver se está listado aqui. Acho que eu tinha visto no site do oficial da Anthropic que tinha uma lista lá. Aqui, ó, Main Graph MCP Server. Não sei se é o que eu queria, mas ele provavelmente seja para você criar uma memória ali para sua aplicação, né? Então eu não conhecia essa Main Graph exatamente. O que eu vi era mais simples. Deixa eu procurar no site da Anthropic. Vamos lá. Pelo artigo. Vamos para o site. Vamos ver se a gente acha o GitHub. No GitHub deles tem um lugar que eles dão uma lista dos MCPs. Não é aqui. Documentação. Será que eu não é no SDK? Tinha uma lista que eles davam. Talvez no site deles tenha essa lista. Vou voltar aqui. Deixa eu ver. Aqui um deles. Esse aqui é outro que eu tava. Aqui. Vamos ver se a gente acha aqui. Próprio graph. Aqui, Memory. Knowledge Graph Based Persistence Memory System. Que é um que eles deram de exemplo, sim. Aí ele fala que ele só salva assim, tipo, nome e esses observations aqui, esse relacionamento aqui, ó, from to relation type. Mesmo que você salve um monte, você tem o limite da janela de contexto. Então lembre sempre disso, você não consegue carregar tudo na janela de contexto. Então você tem que ter uma estrutura que te permite carregar só o que você precisa. Mas enfim, MCP. Vou colocar os dois links aqui. Knowledge Graph Memory Server. Knowledge Server.
inicial topic e o outro era MCP main graph. Vou tirar só uma foto disso, mas tentar salvar esse arquivo para compartilhar. MCP main graph. Então vamos voltar um pouco aqui, porque acho que todo mundo já entendeu esse problema, né? Você quer fazer um agente TIA. E geralmente o que é oferecido não é o suficiente, então você tem que adicionar ferramentas, como o MCP que a gente fez de OCR, o MCP da Eleven Labs. Só que aí você vê que às vezes acaba sendo muito caro, você tem limitação de configuração e da memória. Aí da memória a gente viu que você tem que escolher um modelo que vai ser mais adequado para você. Aí tem um preço, uma velocidade, porque tem uma outra limitação que eu quero adicionar aqui, assim, é limite de tokens por minuto na API. É isso que eu tenho sentido muito quando estava usando para desenvolver código. Então, vamos procurar aqui chat API OpenAI prices. Deixa eu ver se a gente acha aqui. Queria ver. Tem que fazer login. Vamos ver se eu acho. Eu não quero do ChatGPT, eu quero da OpenAI. Que é feito pelo ChatGPT, mas é outra coisa, sabe? Que você tem que pagar separado aqui, ó. Cadê? No site. Entra no site errado. Que não é da. A plataforma, vamos ver se acha aqui, ó. Que é a plataforma pricing. Vamos ver, tem os preços, tá? Mas eu quero ver se eu. Geralmente é outra tabela que mostra o limite de token. Anthropic tem, né? O OpenAI talvez não tenha tanto. Colocar assim. Tokens per minute. Não seja isso aqui. Mas aqui é uma configuração, né? Deixa eu ver. Então tem um limite. Que você tem o seu e o que eles põem, né? Isso que é o número de requisições, com as requisições HTTP e também o número de tokens em um minuto. Você tem um contexto muito grande, você quer carregar. Você quer carregar você tem lá o contexto de 1 milhão, mas você quer carregar 100 mil tokens que você leu do seu grafo. Se eles te limitarem, você não consegue, né? Você vai ter que separar e fazer várias requisições. Vamos ver se eu acho do Anthropic. Não quero fazer login. Eu tinha logado, eu sei onde que é. Tem uma tabela lá que é Usage Limits. Vamos ver se a gente acha aqui. Porque o que eu estou querendo dizer? Se você não tiver esses limites mais altos, você fica restrito a um agente de chat, né? Porque ele tem limitações. De aplicação, né? Não dá para fazer tanta coisa assim. Eu não sei onde está aqui. Mas para falar assim, é 40 mil, né? No plano que eu tenho normal, 40 mil tokens por minuto, tá? Vou colocar aqui. Drop 40 mil tokens por minuto. Mesmo que eles ofereçam uma janela de contexto de. Seria errado. De 300 mil tokens, sei lá. Vou te passar uma moto aqui, mas vamos ver se funcionou o redutor de ruído. Que era para reduzir 30 decibéis. Então, se vocês não ouviram a moto, ele funcionou. Outra hora eu gravei passando um avião e eu fui ver o vídeo, o avião não fez barulho. Só que eu não sei se quando eu tô falando junto, ele funciona. Vamos lá.
Vamos ver se a gente descobre da DeepSeek. Porque a janela deles não é tão grande também, né? E a janela de contexto é a memória, tá? Se você não tem. Se você ela tá cheia e você perde, ele começa a alucinar. Ele vai esquecer as coisas que você falou e vai inventar. Ó, tá dizendo que eles não têm rate limit. Eles falam assim, pode gastar. Se tiver dinheiro. Aí ele falou assim, mas às vezes o servidor tá em pressão, aí eles não conseguem responder. Então eu gostei, ó. Ó, não temos rate limit. A Anthropic eu sei que tem, né? Tem que pedir se quiser aumentar. Aí se você quiser contornar rate limit, você pode usar OpenRouter. Só que eu não sei quanto que eles têm aqui. Vamos procurar aqui. Não sei se tem o Sonnet. Aqui, se tem. Só que eu não sei como que clica aqui. Estranho. Outro. Vamos ver aqui. Ó, tem 200 mil janelas de contexto. Vamos ver se tem rate limit por aqui. Código. Que é quanto tempo está online. Tem uns providers que você pode. Talvez esteja escrito aqui. Não está escrito. Então, tem uma boa suspeita, né, de que na OpenRouter não tem rate limit. A gente pode pesquisar. Que eu falei, são dois tipos, tem requisições e tem de tokens. Estão dizendo 40 requisições HTTP, mas você não precisa fazer tantas requisições. Deixa eu ver. Acho que ele está dizendo que tem 40 requisições por minuto, mas não fala o número de tokens. Então, para modelos gratuitos, você pode fazer 50 requisições por dia. Você tem que ter um saldo de 10 créditos. Você pode fazer 1000 requisições por dia. Mas não fala em tokens. Isso é muito importante, né? Acho que vou fazer um projeto. Enfim, fala só requisições. Vou voltar para o mapa mental, então, limite de tokens CPE por minuto. Solução, usar provedores como OpenRouter, Google Vertex ou Amazon Bedrock. O que são esses provedores? São empresas que elas te vendem o acesso a IA, assim. Tem que ser pela API oficial. Elas têm os próprios servidores deles, ou elas têm um canal direto com. Tá funcionando. Bugou. Vou mudar o texto aqui. Não deixa eu escrever. Bugou o texto aqui. É... Não sei se a gente consegue descobrir como que faz. É um bug que não deixa eu alterar. É, Google. Então, vou procurar aqui, ó. Amazon Bedrock. Só que eu acho que a única que serve da OpenAI é a Azure, da Microsoft, né? Deixa eu te acha aqui. Esse Brave não é muito bom de achar as coisas. Google. Já deu meia hora, eu não consegui falar
metade do que eu queria. Mas pode ter ajudado muita gente, né? Fornecedores de modelo. Eles têm da Meta, eles têm da Mistral, eles têm da Anthropic. Então você pode usar Anthropic pela Bedrock. Aí você pode ver o preço e às vezes os limites são diferentes. Aqui, ó. Aqui é da janela de tokens. E provavelmente eles não limitem, tá? Tokens por minuto. Eu lembro que eu usava pelo Google Vertex. Google Vertex Anthropic. Que eles deram crédito lá do quase R$ 2.000 de crédito grátis, $300. Vertex, sei lá como pronuncia isso. Enfim. Eles tinham limites, mas era bem mais generoso, tá? Sempre dá. Porque você está programando, dá 10 minutos, começa a dar problema, para dizer na prática. Então, já para esse vídeo não ficar muito longo, a gente falou um ponto interessante, mas ficamos nerdeando aqui nesse ponto. Então, lembrando, provavelmente você vai precisar usar uma técnica como RAG ou CAG. Vão aprender a usar um Neo4j, mas se for uma coisa mais simples, comece com os MCPs de memória, que eles já dão ajuda. Agora, para não ficar longo, que já está longo, vou falar um pouco sobre agentes. O que eu tenho visto sobre agentes. Eu vou salvar isso aqui, criar um novo, porque já não dava mais para escrever, né? Me encheu. Quick save, o que tá dando aqui? Salvar. A gente vai pedir para pagar, vamos ver. Share the drive. Sei lá. Vamos parar de mexer com esse daqui para não perder o que a gente fez já. Depois eu vejo se eu consigo salvar para vocês. Então vamos usar aqui os slides. Agentes de IA. Para você fazer agente de IA, o ideal é usar algum framework. Aí isso leva para um próximo assunto aqui. Que o Google lançou o protocolo de agentes. Vou começar a acelerar um pouco assim. O Google lançou o protocolo A2A. Aí assim, é tipo um MCP, mas uma camada acima. Ele vai pegar e vai criar um processo, ele vai ter tem uma porta, ele tem serviço de discoverability, né? Tipo, então ele vai dizer assim, ó, eu posso executar tais funções, aí tem coisa de permissão, de autenticação, um monte de coisa assim. Mas para resumir aqui para vocês, posso fazer um outro vídeo sobre isso. Assim, geralmente é demais para um programador independente. Ou seja, é possível conseguir resultados iguais ou melhores de forma mais simples. Então isso daqui ele serve aos interesses das grandes empresas, tá? Pode ver que quando eles anunciaram, ele anunciou assim, ó, a gente fez isso daqui em parceria com 50 empresas. Deixa eu ver se acho aqui no artigo. Tá, o Neo4j tá aqui no meio. Ó. Então falou assim, ó, tem todas as empresas enormes, bilionárias, elas participaram na criação desse processo. Por quê? Interessa a eles. Eles querem vender produtos e isso daí serve para eles ali. Que eles têm times de, sei lá, tem 1.000, 2.000, 3.000 funcionários. Os times têm 5, 10 pessoas, mas tem centenas de times, né? E se você é um programador independente, você pode usar outras opções. Eu vou listar algumas aqui, assim, sabe? O framework mais famoso, tem vários. O Creo AI foi um dos primeiros, assim, mas o mais famoso é o LangChain. Tá? Um parecido, assim, deixa eu ver, LangGraph, eu não sei. LangChain, deixa eu ver se para não falar besteira aqui. É o LangChain. O LangChain é o mais famoso. Mas os meus favoritos são
Tem dois que eu gosto muito. Nunca tenho codificado com eles, mas eu gosto de ficar lendo, vendo os tutoriais e lendo documentação. O PyDent AI, ele é mais simples, tá? O... Eu esqueci já qual que é o meu outro favorito. Hugging Face Small Agents. Pra mim, isso aqui é genial. Ele, ele é genial e uma hora eu vou explicar o porquê. Terminando esse brainstorm. E tem um outro que eu gosto muito. Eu acho que o criador é um cara muito genial. Ele é um aluno de pós-doutorado, doutorado na Colômbia. É o Pocket Flow. Esse daqui ele foi feito para você usar com os codificadores de IA. Ele tem 100 linhas de código. Quando ele foi escrito a primeira vez. Se você olhar aqui o código dele. Não sei se é isso aqui. Ó, 100 linhas. Ele é feito para você ensinar a IA a codificar. É o Zachary aqui. Esqueci o nome dele. Tem um nome. É o Zachary Huang. Mas. Zachary acho que deve ser o apelido dele. O nome dele chinês é outro. Ó. Então, assim. Para você programar, se você é um programador independente, isso daqui já ajuda bastante. Esses três aqui. PyDent, o Small Age, Pocket Flow. E o Zachary, ele mesmo estava comentando num vídeo dele que... Vou procurar aqui. Que ele estava falando assim, basicamente um agente de IA é um grafo. Ele fala, e um programa do agente de IA, não, eu nunca ele inventou isso, né? Todo mundo fala isso. É como se fosse uma caminhada no grafo. A gente acha. Qual que é o canal deles? Não é Pocket Flow, não. Vou escrever errado. Esse aqui, ó. Ele tem vários vídeos legais, assim. Vou procurar um dos últimos vídeos dele. Eu quero explorar mais esse aqui, que ele fez uma IA que explica uma base de códigos. Aqui, ó. Aí ele falou que tem A simple tutorial about large language models. uma maior treta lá, que ele tá dizendo que, não sei se foi ele que escreveu, que os agentes de IA são simplesmente um grafo, né? E, então eu escrevi assim, opinião, né? Assim, agentes de IA são grafos. E ele até mostra o código, fala assim, ó, o LangChain, que o PyDant AI, essa parte, tudo tá criando um grafo. Então, o PyDant que é uma biblioteca que ele força a LLM a retornar dados no tipo que você quer, assim, na sua classe, em Python. Aí, a parte de IA, ele é bem simples, porque você só pega e você decora as funções, né? Dizendo o que elas fazem, e você passa as funções pra gente, assim, achei bem simples de usar. O LangChain é mais complicado, faz tempo que eu não vejo documentação, mas o Small Agents precisaria de um vídeo só pra, um ou dois vídeos só para falar sobre isso, né? E ele é muito simples porque ele usa aquela técnica de React, né? Ele escreve código Python e ele executa o código. Então ele vai resolver sua solução usando código. E por que ele é muito interessante? Porque ele consegue usar ferramentas, ele consegue usar MCPs também. E essas ferramentas ele pode pegar lá do Hugging Face e você pode publicá-las lá. Então o Hugging Face é tipo um GitHub, mas voltado para Machine Learning e IA. Aqui, então você pega, procura uma ferramenta, vamos procurar aqui, tipo, sei lá. Tools. Não é muito organizado como procura as tools, né? Mas. E é só uma função, sim, é só uma função decorada. É bem interessante. Deixa eu ver se eu. Queria achar um específico aqui. Aqui é uma galeria de ferramentas lá. Então, assim, por exemplo, essa text to image. Você digita um texto e cria uma imagem. Aí você cria. Tem essa de que calcula a duração de uma viagem. Tá aqui no tutorial deles.
Isso é bem interessante, vou mostrar isso aqui. Então, se eu colocar assim, ó, se eu vou de Tóquio para Osaka dirigindo, aí diz que demorou 6 horas e 3 minutos. Aí você vai olhar os arquivos, porque ele gera isso aqui para você, automático. Ele gera o... Então, ele usa a ferramenta dele, né? Então, basicamente, uma função... Essa aqui é mais complicada, né? Mas é só uma função decorada. Aí você tem que ter o name e o description. E você escreve seu código Python lá. E aí você pode decorar o seu agente com essas funções. Deixa eu ver se eu acho aqui. Outro dia eu estava lendo, fiquei lendo a documentação toda do Small Agents. Depois a gente esquece de olhar. Então, lembrando, você vê como que é bem simples. Em 3 linhas ele fez aqui, o programa agente, né? Então você tem que dar habilidades para o seu agente. Então você usando essa opção From Hub e Push to Hub, que é o Hub é o Hugging Face, tá? Não é o GitHub, não. Você pode facilmente reutilizar agentes, né? Então, que outras pessoas fizeram o que você fez em outro projeto. Aí aqui é o modelo como que é um grafo, assim. Então, na visão do Hugging Face é isso. Você tem um agente, ele tem uma memória, e aí ele faz uma atitude e ele vai ver se ele chegou no final e ele fica rodando nesse grafo. Praticamente todos os agentes de IA são assim, né? Que é melhor que você ficar conversando no chat, né? Você deixa ele agir, ele tem agência, ele tem poder para agir sozinho. E então é nisso que eu estou me concentrando, tá, gente? De ver como que eu posso criar bons agentes de IA. Vou colocar um slide aqui. Novo slide, ó. Como criar bons agentes de IA. É assim. Primeiro problema. Resolver as limitações da janela de contexto. Se for uma tarefa simples, você não vai encher a janela de contexto, mas assim, ó, exemplo, professor de inglês. Ó, coisas que eles precisam armazenar. Coisas que eu preciso armazenar. Todas as lições do curso de inglês. Todos os áudios do aluno. Todos os exercícios do aluno. Tipo um Duolingo, né? Como se fosse criar um Duolingo assim. Progresso do aluno. Erros e acertos. Veja assim, se eu estou criando um agente que é um professor de inglês, se eu quero que ele seja efetivo, não só que ele fique repetindo as lições e tal. Estraguei o bagulho aqui. Dá uma linha nova. Eu tenho que ter essas características aqui, né? Tem que ter memória. Então, basicamente, o desafio é sobre isso, né? Sobre memória. Aí eu tenho que ter as lições passadas, a futura. É como se fosse uma Khan Academy, né? Tipo, tem que ter Academy. Tem um gráfico de dependências, né? Mas tem aqui, se eles mostram. Você tem um gráfico de dependências. Para você fazer uma lição, você tem que conhecer a lição anterior. Eu não sei que eu usei uns 10 anos atrás. Talvez eles tenham mudado, né? Mas basicamente é isso. Para você fazer uma lição, você tem que saber anteriores. E ele precisa saber se você errou, para o que você tem dificuldade, para ele poder te ensinar. E eu só para encerrar o vídeo, que já foi 49 minutos, e eu vou continuar depois explorando esse assunto, né? Agente de codificação. Que o desafio lidar com a base de código muito grande e dispersa. Eu estava vendo algumas soluções, por exemplo, o Repomix, que ele empacota a sua codebase para um formato mais amigável, porque tem muitos arquivos separados aqui, né? Então ele está dizendo aqui como usar.
E o próprio Zachary Huang lá, ele tava lidando com esse problema. Eu mostrei ele no The Pocket Flow. The Pocket Flow, por aqui. The Pocket Flow. Legal que ele dá vários exemplos, ó. Aí o último exemplo que ele fez, ele ele tinha feito aqui, você vê que tem vários agentes que ele tem aqui, ó, de memória e tal. Era... Será que ele não pôs no site dele aqui? Que é o do repositório. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui os mais complicados. Codebase Knowledge Builder, acho que foi esse aqui, ó. Que é transforme base de código em um tutorial fácil. Isso aqui não é exatamente para você programar, mas para você entender como funciona o site, ó. Então ele construiu, ele fez um agente de IA que analisa um repositório no GitHub, constrói um site explicando como funciona o, o repositório. Que é interessante porque você pode pegar esse conhecimento para você aprender e você pega esse conhecimento para você ensinar para sua LLM. Então aqui veja que o site que ele produziu lá criou um grafo de dependências. Então assim, para você entender como funciona, você tem que entender isso aqui. Aí tem várias, ele cria, sei lá, umas 5, 6 páginas. Aí tá explicando como funciona e tal. Isso tem um mais interessante que tá explicando como funciona o LangGraph e tal. Ah, ele fez até do Google A2A, Agent to Agent. Tem tecnologias mais comuns, como Fast API. Ah, o Creo AI, que é um outro framework, que foi feito por um brasileiro, tá? Então você tem um agente. Aí eu vai explicando o que é um agente e tal. E enfim, então é nisso que eu tenho mexido, que voltar para o mapa mental, né? Tem esse problema da limitação, da janela de contexto, dos preços, né? Que geralmente não é tão barato. Nem até se tinha separado aqui para mostrar para vocês. É o RunPod. Deixa eu ver se eu... Aqui, tem esse site que é o RunPod, que eu vi nos tutoriais. Então, o Zuckerberg falou assim, o Llama Scout, ele cabe numa H100, né? Ó, H100 vai dar quase $3 por hora. Então, uns R$ 15 por hora, né? Daqui só a GPU. Aí, se você quiser um plano, você pode pegar a GPU e você vai ter que instalar. Talvez, não sei se conta o espaço que você tem que instalar, provavelmente sim, né? Você tem que pagar HD também. Eu tenho os preços aqui, ó, 10 centavos de dólar por giga por mês. Acho que isso daqui você paga só quando você usa. Você usa, aí você põe na pausa, aí depois você põe pra voltar. Eu não sei como que funciona. Eu tava vendo um tutorial que o cara tava gerando imagem, né? Aí ele fez o deploy aqui, mas eu não sei se quando eu pauso e resumo ele volta com tudo certinho. E basicamente é isso. Então, quero caminhar para esse caminho de agentes. Eu não quero ir porque uma pessoa escreveu. Eu gostei do comentário, mas ela escreveu assim: fala do A2A, né? Eu não, isso daqui é muito complicado e ele interessa mais as empresas. Eu vou dar uma olhada depois. Mas assim, dá para fazer muito mais coisas com esses pequenos, que eles são mais fáceis de aprender, você aprende em poucas horas. Que nem esse aqui, você mesmo pega e pede para a IA programar para você. Então, esse aqui é um framework de agente, mas que você dá para a IA usar, porque como ele é curto, ele é só 100 linhas de código, ele não vai consumir a janela de contexto, né? E aí você tem que dar ferramentas, né? Que você faz as suas próprias ou reusa MCPs. E legal que os Small Agents, ele usa MCPs. Vamos fechando aqui as coisas. Aqui, ó, os Small Agents. Achei que não. Aí ele está explicando aqui dos Small Agents. Vamos ver se ele vai falar de MCP aqui. Aqui é um resumo feito pela máquina, né? Então você vê que não falou. Mas como eu li a documentação dos Small Agents,
Tem um lugar que ele fala de MCPs. Eles lançaram um suporte. Talvez está lá no site deles, acho. Deixa eu ver, vamos ver. Porque não tá aqui. Mas eu li outro dia aqui. Aqui, full documentation. Um MCP o nome da função. Aqui, ó. Você pode usar um MCP. Pode ser um MCP por URL também. Enfim, então assim, tem que caminhar por esse lado, né? Aumentar a memória das LLMs com embeddings ou com KAG, né? Com grafos ou com outros MCPs e dar as ferramentas só para que então, aqui, lidar com a base de código muito grande e dispersa, mas não é só isso. Esse é o principal, né? Testar código, não destruir o código existente e ambiente isolado. Se dá acesso para a máquina codificar, ela pode destruir sua máquina. Aí eu gostei muito do Dagger por causa disso, né? Que ele usa muito Docker, né? Para isolar. Então já ficou meio grande, né? E falei assim, não tinha objetivo, era só falar mais o que eu estou pensando, que essas coisas assim, eu estou coletando informação. E aqui eu também precisaria de um modelo de text to speech acessível, interface web, coloquei lá no mapa mental, ou mobile, né? Porque o que acontece assim, as limitações, vamos escrever uma conclusão aqui então. Conclusão. Aplicativos de chatbot são muito limitados. Solução: criar agentes de IA para desenvolver aplicativos com mais utilidades. Exemplo: Deep Search menos GenSpark. Não sei se eu cheguei a falar de GenSpark. É tipo um Humanos, uma outra startup que vem cobrando menos, que faz pesquisas, assim. Então você pode falar assim, faz um guia turístico e tal. Aí dá os exemplos aqui. Tipo. Aí ele pesquisa em várias páginas da web, coleta os resultados, faz análise. Então assim, exemplo de Deep Research, Manso, professor, inglês, IA e agente de codificação. Desafios. Esqueci se eu escrever uma coisa diferente. Desafios. Janela de contexto, memória, modelos, preços, limites. Que nem falei, você pode ser um cara que veste a camisa, fala assim, eu só vou usar o OpenAI. Eu só vou usar a Amazon Nova. Eu só vou usar Anthropic. Só vou usar Meta. Eu só vou usar DeepSeek. Ou você pode simplesmente sair pesquisando e pegar o melhor de cada um, falando, não, para isso eu vou usar esse modelo aqui é barato, eu vou usar o Qwen para isso, esse aqui é barato e tal. É um gosto pessoal, né? Vamos ver se tinha uma coisa a mais que eu ia falar, acabei esquecendo aqui. Aplicativo chatbot limitados, criar agente de IA, desafios, sugestão, usar frameworks mais leves que priorizam os desenvolvedores independentes. Usar MCPs também. E é isso. Então, assim, você tem que ter um caso de uso, né? Você fala assim, que problema que eu quero resolver? E quanto que eu vou usar de IA, né? E basicamente, aqui, assim, agentes de IA. Criar inúmeras ferramentas. Dividir para conquistar.
E eu não mostrei muito aqui, mas deixa eu ver se, antes de encerrar esse vídeo, já deu 1 hora, que eu tava vendo esse rapaz aqui, ó. Ele fez um MCP que usa o Browser Use, que é uma ferramenta de codificar, e, e aí ele pegou só as partes boas. Não sei se foi ele que fez esse vídeo aqui de compras, porque eu tentei fazer compra no mercado aqui no Brasil, eu tentei em dois, só que ele fica parecendo muito pop-up, aí falhou. Eu acho que eu gastei uns $3 de crédito do OpenAI. Mas, mas é bem legal, assim. Ele fez um MCP para navegar em site. Então você poderia chegar no cloud e falar assim: faz as compras para mim, compra uma camisa para mim. Ele vai lá, abre o browser tudo assim, ó. Então, isso aqui é a IA navegando no site, ó. A IA abriu o browser e tá navegando, ela escolhe onde clicar, veja que ela põe esses númerozinhos. E eu ia explorar mais isso, só que como eu não consegui um resultado satisfatório, aí eu parei e voltei atrás para repensar. Falei, poxa, o que tem um problema? Porque assim, eu posso pegar e usar modelos de visão também, que ele tipo, eu tiro um print da tela e analisa a melhor parte, assim, que é basicamente são duas pessoas, que o Roy Lee, que ele fez um aplicativo, Roy Lee, acho, e o Coder, ele fez um aplicativo para trapacear a entrevista e foi expulso da universidade. Não sei se vai ter a propaganda do aplicativo dele aqui. Não, ele foi expulso, ó, Kick Outage. Ele fez um aplicativo que você tira print da tela e aí ele dá as respostas nas entrevistas de emprego e esse programa é invisível, ele é irrastreável, assim, ó. Vejo que ele tá tirando um print. Ele fala o nome da empresa dele. E, e teve um outro cara aqui, o Lucas Montano, né? Ele fez um parecido também. E eu tava até pensando esses dias, né? Imagina se alguém faz um aplicativo desse que tira um print de uma tela de um jogo de poker. Jogo. Então, imagina assim, ó. Tem um jogo de poker na internet. Alguém tira um print disso daqui e fala pra IA dar uma sugestão do quanto apostar quando jogar. Aí a IA dá dois segundos ali, ela dá uma resposta. Então você faz um IA jogador de poker profissional. Então daqui a pouco você não vai conseguir fazer nada na vida, porque vai estar todo mundo usando IA. Você não precisa estar usando, os outros vão estar usando. E a IA vai estar trapaceando em tudo. Xadrez. Você vai estar jogando xadrez com alguém lá. Tá jogando xadrez online aqui. Aí você tira um print, joga para uma IA. Aí você fala, tá, o LLM não é tão inteligente, ele não sabe jogar poker, ele não sabe jogar xadrez. Mas se você vai no Hugging Face, às vezes tem modelos treinados, otimizados. Aqui, ó, chess, por exemplo, vamos ver se tem. Chess players, sei lá. Aí você vê, às vezes você procura assim, você descobre que alguém foi lá e fez uma IA que é especializada. Aí você conecta com aquela IA. E é que aqui eu inventei, né? Não pesquisei com calma, né? Mas às vezes você encontra uma IA que joga xadrez, vamos procurar poker aqui, vamos ver se tem. Aqui, ó, tem uma IA focada em poker, ó. Eu acho que é poker, né? Tava escrito ali poker. Enfim. Esse é o futuro, né? Então a gente tá discutindo aqui bastante o que pode acontecer. A gente tem que se preparar, né? E tá todo mundo falava assim, são duas coisas que eles falam, né? 2025 é o ano dos agentes de IA e também a Nvidia tá apostando muito forte em robótica, tá? Então, Nvidia, sabe um tal de Groot 2, uma coisa assim. É mais fácil mostrar no YouTube, né? Que dia foi isso? 3 semanas já. E eles estão mexendo com robótica, porque o futuro vai ser isso. Robôs, eles fazem mundos simulados e... Porque não é muito difícil construir um robô, só precisava de um cérebro bom, né? Agora com as LLMs, né?
E é isso aí. Um ótimo domingo para vocês, boa semana.